Atos 25, verso 1 ao verso 12. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Atos, 25, verso 1 até o verso de número 12. Vou dar uma pausa, eu vou explicar nas exposições hoje em Apocalipse, e vou tratar de um assunto que, dado o último feriado da última sexta-feira da Independência do Brasil, e também por causa das eleições que temos esse ano, eu gostaria de trazer uma mensagem pastoral e evangelística à igreja e àqueles que assistem pela internet sobre esse assunto de um ponto de vista bíblico, à luz da Escritura, como é que nós cristãos podemos entender a função cívica ou a função da igreja enquanto uma instituição espiritual, uma instituição física, mas que tem compromissos e tem mandamentos e responsabilidades para com seu país e a sua nação. Antes disso, vamos ler Atos 25, verso 1 a 12. Nos diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E se não demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo a graça dele para a compreensão da sua palavra. Deus bendito, estamos diante da Escritura, da Bíblia Sagrada, a tua palavra. Precisamos de orientação, direção, esclarecimento sobre a forma como a tua palavra quer e nos ordena que possamos nos portar ou agir como cidadãos, não apenas do reino dos céus, que está sendo preparado, que está sendo produzido, feito para o nosso cuidado, para o nosso deleite eterno, mas como cidadãos também aqui deste mundo, colocados aqui, deixados aqui com uma função, com um propósito de glorificar o teu nome em todas as coisas. A nossa necessidade enquanto igreja brasileira, enquanto cristãos nos dias de hoje, Senhor, é pensarmos sobre a maneira como a Tua Palavra nos direciona em equilíbrio, em ponderação, em sabedoria, sobre a maneira que é esperada de nós, que nos portemos como cidadãos, como brasileiros, como pertencentes ou que habitam neste país, neste estado, nessa cidade de Goiânia. Nós, como igreja, temos uma grande responsabilidade. E queremos, ó Deus, no nosso coração, que a solução e o caminho para a nossa pátria é Cristo. Apenas Ele é suficiente para transformar corações, para mudar vidas
e fazer com que pessoas que estavam nas trevas, agindo conforme os seus pensamentos, fazendo conforme a sua vontade, se submetam e estejam debaixo da vontade do Senhor. Sabemos que apenas Cristo tem esse poder. E como cristãos, Senhor, nós necessitamos de ter uma resposta da Tua palavra a essa situação. Mas também, Deus, queremos que este Evangelho, que é verdadeiro, que é singular, que é o poder do Senhor, possa alcançar corações e vidas nesse país. E, ó Deus, nós precisamos orar mais pela nossa pátria, precisamos orar mais pelos nossos governantes, sobre aqueles que o Senhor mesmo tem constituído sobre nós. Por isso, Senhor, dá-nos a luz da Tua palavra, iluminação nos corações, ponderação nas nossas palavras, sabedoria naquilo que fazemos, para que sejamos encontrados dignos do Evangelho de Cristo. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, não é novidade para muitos de nós, independente se você costuma usar as chamadas redes sociais, como Facebook, Instagram, entre outras, ou não, não é muita novidade que a realidade de hoje é que a internet, ela se tornou para muitos como terra de ninguém, onde você vê uma ampla difusão de informações, por incrível que pareça, pouco conteúdo, pouca coisa de relevância e de fruto de reflexão séria. Isso piora muito quando nós entramos no Brasil, já de alguns anos para cá, em anos eleitorais, em que é muito comum na internet, mas não é só na internet, é algo que a gente observa na sociedade, nos ambientes coletivos, restaurantes, supermercado, banco, shopping center, você costuma observar que os ânimos se acirram, as pessoas ficam mais exaltadas, mais aguerridas, com opiniões mais decididas sobre alguns assuntos que têm a ver com a política do país. Infelizmente, e isso já não é de agora, a internet e essa situação tem feito que várias opiniões, muitas delas improcedentes, não bíblicas, sejam transmitidas, pessoas ouvem, perpetuam, transmitem aquilo sem a devida reflexão, e criamos então, ou melhor dizendo, nós alimentamos e continuamos a alimentar uma espécie de senso comum de opiniões já pré-fabricadas, que já vêm de outras pessoas e que nós tomamos como certo. E o pior, como cristãos, eu digo como uma igreja que tem uma responsabilidade para com a sociedade, para com o mundo, de dar uma resposta a questões que a sociedade nos levanta, nós temos falhado nessa responsabilidade. Ao transmitirmos opiniões e ponderações sem, vamos dizer assim, purificá-las ou filtrar essas opiniões de acordo com a Bíblia, nós tomamos partidos, tomamos certas deliberações e assumimos coisas que são estranhas a um cristão. E eu quero deixar alguns pontos bem claros para você que me escuta nessa noite. Primeiro, como igreja, como instituição, como cidadão, como pastor, não posso, não vou fazer, não quero e nem tenho a pretensão de incitar a você de votar com o seu devido direito em candidato A ou B, essa da sua liberdade de consciência, direito como eleitor desse país. Isso fique bem claro. Segundo, também não vou entrar naquele velho circuito direita e esquerda como se fossem duas opções, céu e inferno, e isso resumia a história do nosso país e a nossa vida hoje. É muito mais complexo que isso. A minha proposta nessa noite é olhar este texto de Atos, que é um texto pouco lido, pouco conhecido, dentre as viagens missionárias de Paulo, e refletir qual que é o modelo, qual que é o padrão, ou quais os exemplos bíblicos, ou a direção da Bíblia a respeito de como que é a cidadania para um cristão, como ele exerce essa cidadania. Essa cidadania, no passado, já foi ter uma carteira de trabalho. Cidadão do Brasil era aquele que era assalariado, contratado e tinha uma carteira de trabalho, que era, em algumas épocas passadas, o documento mais importante das pessoas não era a carteira de motorista, não era identidade, era a carteira de trabalho. Hoje, alguns acham que é ser brasileiro, que é ser cidadão, é pagar os impostos.
Mas, se nós formos para a Escritura, nós veremos que ser cidadão desse país é muito mais do que isso. Temos uma dupla tarefa. Primeiro, como cristãos, de olharmos para a Escritura, o que é a verdadeira cidadania de alguém que acredita e tenta viver o Evangelho. Ao mesmo tempo, temos que anunciar a essa sociedade, a esse país, a pessoas que acreditam em projetos, em ditos, em discursos esporádicos e colocam neles a esperança de mudança. A Bíblia fala que o poder para a salvação vem do Evangelho. E a não ser que esse Evangelho seja pregado com fidelidade, e as pessoas creiam em Cristo como seu único suficiente Salvador, se arrependam dos seus pecados e sejam transformados, não há projeto político que possa garantir e prometer uma melhoria em todos os aspectos de um país. Por isso, eu gostaria de refletir sobre este texto, para trazer uma ponderação pastoral para a igreja a respeito do que realmente é a cidadania de cristãos e cidadãos que defendem e divulgam o Evangelho de Cristo como esses instrumentos usados por Deus para que esse Evangelho possa ser pregado, vivido em nosso país. Então, eu queria falar sobre os cristãos enquanto um cidadão a serviço do reino. E olhando para esse texto, 3 palavras aqui da conduta de Paulo, da forma como Deus usou Paulo neste texto, 3 palavras aqui que são importantes para nós entendermos a questão de como um cristão, sendo fiel ao Evangelho, ele também deve ser automaticamente um bom cidadão. A primeira palavra é a palavra convicção. Eu gostaria que você voltasse ao texto, por favor, e olhasse comigo agora o verso 8 e verso 9. Vou fazer uma introdução do que até chegar aqui, mas eu gostaria que nós lêssemos agora verso 8 e verso 9. Atos capítulo 25, verso 8 e verso 9. Pedi a você que leia em alto e bom som comigo este texto. Leiamos. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém para ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? A primeira característica aqui do cidadão do reino é que ele tem convicção. Paulo já está há alguns capítulos passando por autoridade e autoridade, tribunal e tribunal romano, defendendo-se de acusações que os judeus levantaram contra ele. E nessas defesas, quando Lucas escreve e deixa aqui para nós essas defesas, ele está nos mostrando, ele está trazendo para nós alguns temas que são importantes, porque essas acusações que os judeus fazem são acusações sérias, são acusações graves a ponto de fazerem com que Paulo ficasse preso. E então, em autoridade em autoridade, entre tribunal e tribunal, Paulo vai construindo a sua defesa. Mas veja bem, quando Paulo ele está se defendendo perante Félix, perante Festo, e nós acreditamos que ele se defendeu perante César, nós sabemos que o que ele está defendendo não é simplesmente a sua posição enquanto cidadão romano no direito de continuar como ele tinha, livre. Mas a defesa ela vai um pouco além. O que ele está defendendo é o cristianismo, é o evangelho. Porque essa acusação dele, que em relação à lei dos judeus, em relação ao templo e em relação a César, era uma acusação para desqualificar, para trazer alguns problemas para o cristianismo naquela época. Quando Paulo ele se defende, enquanto cidadão, ele usa o seu direito de cidadão romano que ele era, para se defender perante as autoridades, ele não está pensando na sua condição, ele não está pensando nem sequer, se você quer ir além, na sua liberdade. A preocupação principal de Paulo aqui é com o Evangelho. Porque o testemunho que ele está dando não é o testemunho simplesmente da sua conduta ilibada, embora ela fosse.
Ele não está aqui tentando atestar e dar um certificado de que ele não tinha antecedentes criminais. O que Paulo está fazendo aqui é demonstrando que não só ele, mas o cristianismo não ofendeu, não desrespeitou nenhuma das leis dos judeus, não desrespeitou para os judeus a sacralidade, o templo para eles era santo, e nem mesmo o cristianismo era uma afronta, uma ameaça para o imperador César. O que Paulo está mostrando aqui é que o cristianismo, o evangelho, ele não é uma forma de rebelião, uma forma de conduzir as pessoas a se voltarem sem reflexão, sem ponderação contra as autoridades. Muito pelo contrário. O que nós percebemos quando Paulo ele continua preso, ele se submete aos interrogatórios, ele se sujeita aqui a passar por várias autoridades, o que ele está mostrando é a convicção de que, primeiro, ele é inocente, ele diz claramente, não cometi pecado algum, e ele chega a dizer para essa autoridade, para esse procurador Festo, que o próprio Festo sabia que as acusações contra ele eram sem provas, não tinha nem nada contra Paulo, eles não podiam provar, eles não tinham testemunhas, eles não tinham provas. Paulo tem convicção da sua inocência, ele tem certeza de que não há nenhum crime que ele tenha cometido que justificasse a sua prisão, mas se submetendo àquela legislação, à ordem das autoridades, ele fica preso. Mas não é apenas uma prisão, como uma punição ou uma forma de segurança para Paulo. A prisão de Paulo, e ele diz isso em Filipenses capítulo 1, era uma forma dele difundir o evangelho, porque foi preso que Paulo pôde pregar o evangelho ao carcereiro, ou seja, para o vigilante da penitenciária daquela época, de uma cidade chamada Filipos. Foi através da prisão de Paulo que ele pôde anunciar o evangelho para a chamada guarda pretoriana. Provavelmente, aqui nesse texto em Cesareia, quando ele escreve a carta aos filipenses, Paulo estava preso e manda saudações àqueles irmãos que eram da guarda pretoriana, que provavelmente foram convertidos durante esse período de Paulo. O seu exercício cívico, se eu posso assim chamar, não era algo individualista pensando na sua categoria, nas suas perspectivas de uma economia melhor. Paulo tinha convicção de que a situação dele até poderia piorar, mas o que ele tinha em mente primeiro era a veracidade, ou seja, o evangelho ele é verdadeiro e o cristianismo não deve nada ao império, ele não fez nada contra nenhuma autoridade. Primeira convicção. Paulo tinha convicções muito peculiares, não só da sua inocência. Paulo tinha convicção de que todas essas situações estavam debaixo do propósito e soberania de Deus. Se você ler os capítulos 24, 25, você vai ver como que Lucas, ele é cuidadoso, como que fosse redigindo um processo jurídico. Ele fala de prazos, de 8 dias, 10 dias, no dia seguinte. Ele fala da jurisdição de autoridades, quem tinha poder para julgar isso é Festo, e não outro. Por que os judeus eles vão para Cesareia e não Jerusalém? Porque aquele tribunal ficava em Cesareia. Ele é muito cuidadoso e todos esses detalhes, na verdade, mostram como Deus estava usando o sistema judiciário romano, estava usando aquelas autoridades, estava usando inclusive os próprios judeus que queriam a morte de Paulo para que o evangelho chegasse onde ele tivesse que chegar, Roma. Paulo sabia que o propósito de Deus ele é soberano, que as condições elas não estão jogadas por aí, que Deus cuida com muito amor de cada detalhe, de tudo, para que a verdade prevaleça, para que o evangelho seja anunciado. E é por isso que quando nós lemos Atos, nós percebemos que mesmo os judeus querendo a morte de Paulo, mesmo as autoridades romanas não tendo motivos para continuar com Paulo preso, ainda assim ele se mantém preso e vai para Roma, porque isso era do propósito e da vontade de Deus. Não quero dizer com isso que todo tipo de prisão ela é injusta, que toda pessoa nessa condição é inocente.
A minha fala é que Deus está no controle de toda e qualquer autoridade. Se Ele é soberano, como eu e você acreditamos enquanto Deus, o nosso temor ele deve ser menos exagerado. Porque se eu e você cremos um Deus que é soberano, Ele está governando a nossa pátria, Ele está governando o nosso país. E aquela nuvem, aquele pensamento muito comum de que simplesmente o país está numa completa desordem, que não há ordem, que não há justiça, que não há propósito, essa é uma falha, um pensamento que não pode existir na mente, na cabeça de um cristão, e nem mesmo a intenção de dizer que se candidato A ou B ganhar, simplesmente as coisas vão sair do rumo completamente como se as coisas estivessem fora de controle. Não estão. O nosso Deus é o Rei de toda a terra. Você tem duas opções: ou você confia no governo dele, na vontade dele, revelada na palavra de Deus, ou a sua vida vai ficar exatamente essa oscilação que muitos vivem. Ora defendem um lado, ora defendem outro, ou se ficam ainda mais radicais naquilo que defendem. Mas quem confia no Senhor sabe que as coisas estão debaixo do controle dele, e que Ele não vai deixar nada escapar do seu controle. Deixe-me dar um exemplo da nossa própria igreja. Salvo engano, na década de 70, final de 70 dos anos 80, o Estado de São Paulo desapropriou todo o patrimônio, todas as instalações da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não sei se você já ouviu falar desse caso. O Estado de São Paulo alegou que a igreja presbiteriana não era mais dona, não era mais a mantenedora, a instituição por trás da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso foi uma iniciativa do Estado de São Paulo. Na época, isso teve dimensões nacionais e, claro, a IPB, com um amplo direito de defesa e contraditório, entrou com uma causa na justiça. E essa causa durou anos e anos e anos. Não sei se você já foi a São Paulo alguma vez, ou tem a dimensão do que é a Mackenzie hoje, mas é muita coisa. É uma das universidades particulares, maiores universidades particulares de São Paulo, alguns dizem até do próprio país. Esse dilema durou assim, vários anos, até que, nas últimas instâncias, a União deu causa ganha para a igreja. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie voltou a ser da IPB. Talvez para alguns era uma causa perdida, de entrar com uma ação contra todo um Estado. Mas naqueles dias, Deus levantou servos dele, tanto na universidade, quanto nos tribunais, para que no final a verdade prevalecesse. E hoje, se nós ainda temos, como presbiterianos, uma universidade particular no nosso país, nós temos que dar graças a Deus, porque o nosso Deus governa e não permitiu que uma iniciativa de um Estado do nosso país desapropriasse e tomasse da nossa igreja o que não era devido. Deus governa. Pode parecer demorado, pode parecer longo, mas Ele governa. Uma segunda palavra, ainda a palavra convicção, Paulo aqui nesse texto demonstra também submissão. Veja, por favor, o verso 10 agora. Atos 25, verso de número 10. Leiamos juntos novamente também este texto. Atos 25, verso 10. Leiamos. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Verso 11, Paulo continua essa mesma ideia. Ele se submete ao julgamento no processo civil romano. Paulo, ele não tenta reverter, embora ele tivesse prerrogativas legais, de reverter o processo. Simplesmente afirmar que porque não tinha prova nenhuma contra ele, ele deveria ser liberado logo, deixado livre para pregar o evangelho. Veja como Paulo, ele é estrategista. Ele sabe muito bem que Festo e os judeus, eles estão de alguma maneira coligados.
Eles sabem que Festo está no início da sua magistratura e que para esse magistrado era importante ganhar uma moral com os judeus, especialmente os mais radicais. Paulo ele está lendo todo esse contexto. O que fica visível para nós ao olhar a vida de Paulo é que não era aquele tipo de cristão isolado, tapado, e que não tinha informação alguma sobre o funcionamento da lei, funcionamento do lugar onde ele estava. Paulo conhecia muito bem, tanto é que ele usa neste texto, eu vou falar no próximo ponto, um recurso que ele sabia que o levaria para Roma. Paulo está muito bem aqui como um estrategista, dizendo: eu me submeto ao julgamento de César, eu não quero voltar para Jerusalém, porque Paulo sabia que se ele voltasse para Jerusalém, poderia ser que pela pressão dos judeus, ele fosse morto, fosse condenado. E ele, como um cidadão romano, provavelmente uma herança que ele recebeu do pai dele, e não era todo judeu, como Paulo era, que tinha essa cidadania, ele conhecia muito bem os seus direitos e a forma como ele poderia usar a sua cidadania em prol do Evangelho. Paulo, ele poderia, mas ele aqui não quer e não usa nenhum argumento para simplesmente ficar livre. Você vê que em toda a condução do processo, o objetivo dele era sim anunciar o Evangelho, se possível, a Roma. E é por isso que ele se submete a essas autoridades. E ele é alguém, não só apenas por ser apóstolo, um escritor bíblico coerente. Atos é o exemplo prático do que Paulo diz em Romanos 13, 1 a 4. Todos sejam sujeitos às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Ele foi. Ele não simplesmente desrespeitou, fez graça, produziu meme, colocou apelido nas autoridades. Ele se submeteu porque entendia que o seu papel como cristão naquela ocasião, melhor para o Evangelho, é que ele se submetesse a essas autoridades. É claro, as autoridades são todas honestas? Infelizmente não. O texto nos diz, Festo, ele está muito, vamos assim, tendencioso aos judeus. Mas veja bem, mesmo uma pressão dessa que os judeus estavam fazendo, mesmo Festo sendo uma autoridade tendenciosa, Deus, ele está na condução. E Paulo se submete a essas autoridades por entender que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Por isso que Paulo, ele mostra para nós que o cristianismo, ele deve permanecer e permear vários tipos de governo. Que não existe, do ponto de vista bíblico, um governo que seja mais santo em termos de modelo que outro, seja a monarquia, seja a democracia, ou uma espécie de ditadura, outras formas de governo mistas que existem no nosso mundo, já existiram, são várias, não convém aqui mencionar todas. Mas o ponto não é esse, é que o cristão, se a autoridade não ofende a sua consciência e não quer obrigá-lo que ele seja uma pessoa desobediente à Bíblia, ele tem que se submeter às autoridades. Ele só desobedece às autoridades quando a sua consciência, à luz da palavra, diz para ele que ele tem uma opção, ou servir a Deus ou servir aos homens. Aí a opção dele é clara, porque amar a Deus sobre todas as coisas é incondicional, é a lei máxima. Mas do contrário, é a submissão. E temos que ter um pouco mais de cuidado ao avaliar a lei do nosso país ou a história como se fosse simplesmente uma coisa muito de improviso. Tudo acontece de improviso no Brasil, não é bem assim. Um exemplo disso, desses momentos históricos importantes para a igreja evangélica brasileira, talvez muitos não sabem, é a chamada Constituição de 1824. O Brasil era um país recém-independente, e Dom Pedro I, então, ele elabora, junto com vários poderes, uma Constituição, a Constituição de 1824. E você sabe bem que essa Constituição, ela em termos de um país de religião católica romana, bem aberta, para um país de uma religião oficial. Porque a partir de 1824,
ainda os protestantes, eles puderam ter liberdade de culto, eles poderiam fazer cultos no país. Não apenas isso, eles poderiam ter local de reunião, e era, para a época, uma coisa extremamente inovadora, porque ou eles se reuniam nas casas, ou se reuniam nos navios, em lugares distantes, mas agora, a partir dessa Constituição, por um acordo entre Brasil e Inglaterra, que tinha muitos protestantes cristãos vindo para o Brasil, então, a partir dessa Constituição, houve uma abertura para uma liberdade religiosa maior, e foi por causa dessa Constituição que a Bíblia começou a ter mais difusão no nosso país. Tem um livro que trata só sobre isso. Foi a partir dessa Constituição que vários missionários puderam vir para o Brasil com uma liberdade restrita, mas ainda um pouco ampliada em relação ao que era antes. Foi por causa, entre outras coisas, dessa Constituição que Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, pôde vir. E pôde não apenas organizar locais de reunião, ele organizou um jornal evangélico, uma imprensa e, salvo engano, uma escola e um seminário. Por causa disso. E esses protestantes que para cá vieram, eles se sujeitaram às autoridades brasileiras. E eu e você hoje, aqui no Centro-Oeste, no coração do Brasil, para usar uma linguagem mais marqueteira, eu e você colhemos o fruto disso. Mas uma terceira e última palavra, além de convicção, de submissão, Paulo aqui também usa um outro recurso chamado de apelação. É o que nos mostra o verso de número 11. Gostaria de novamente pedir a você que leia comigo o verso de número 11. Atos 25, verso 11. Leiamos juntos. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia que, como cidadão romano, ele não poderia ser entregue ao Sinédrio. Cristo, como não era cidadão romano, ele foi entregue ao Sinédrio. Paulo, ele sabia muito bem que ele não poderia ser entregue ao Sinédrio porque ele tinha um direito, como cidadão, de ser julgado pelas autoridades romanas. Mas Paulo nos diz mais aqui nesse texto. Ele diz, olha, ele tem tanta certeza dos recursos que ele fala, se eu cometi algum crime digno de morte, estou pronto para morrer, porque ele sabia que existia a pena capital. Mas aqui, lendo a sua realidade, sabendo que Festo, a autoridade, estava mal comunada com os judeus, sabendo Paulo que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria com certeza morto, ele lança a mão de um recurso formidável, ele chama apelação, ou em latim, provocatio, que era um direito do cidadão romano apelar para que ele fosse ouvido perante César. Paulo, veja bem, o objetivo dele primeiro não era simplesmente colocar a sua causa perante César, porque ele sabia que ele poderia morrer. Ele diz, caso eu tenha cometido algum crime digno de morte, eu estou pronto para morrer. É essa a disposição dele. Ele sabe que se for para Roma, pode ser que César não dê ganho de causa para Paulo e ele morra. Mas o objetivo principal dele é usar o seu direito de cidadão, como cidadão romano, para chegar no coração do império e estabelecer ali mais uma base missionária. E é por isso que nós temos, entre outras cartas do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. É formidável ver como que Deus usa todos os detalhes. Porque Deus, ele resolve chamar, e você sabe que Deus chamou Paulo fazendo ele cair de um cavalo, dando para ele uma visão, uma luz que o cegou por dias. Mas Deus escolheu um instrumento ideal. Primeiro, porque Paulo, ele era alguém que falava várias línguas. Ele escrevia em grego, falava o hebraico, provavelmente ele falava o aramaico, que era a língua popular da Palestina, e há alguns indícios que ele talvez até entendia de latim, porque você só falava nos tribunais romanos daquela época em latim. E Paulo apresenta a sua defesa.
O texto não apresenta um tradutor que poderia ser usado. É um instrumento ideal de Deus porque ele é um cidadão romano. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, embora fossem apóstolos, servos de Deus, eles não teriam, como Paulo, a condição de chegar como cidadão romano até Roma. Ele foi um instrumento de Deus para isso, e mais, ele tinha uma percepção, um conhecimento cívico muito grande. E aqui eu quero não delongar-me muito, mas caminhar para o final, dizendo que talvez nós precisamos refletir como igreja, como cristãos, precisamos estudar, precisamos ler mais sobre a relação correta entre igreja e Estado, cristianismo, cultura e política. Por talvez uma superficialidade, essas coisas ficam misturadas, confusas, e as pessoas não sabem o que elas dizem. Elas afirmam ser cristãs na sua religião, mas politicamente defendem uma coisa que o cristianismo condena abertamente, não faz sentido. Ou mais, se perguntado se eles amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos, respondem sim. Mas se aquele próximo defende um candidato que é oposto ao meu, o amor desaparece, a intriga surge. Infelizmente no Brasil, na barbárie que está às vezes instaurada, a gente não duvida de nada. Entre tiro, facada, tudo pode acontecer. Temos que repensar sobre isso. É óbvio, fazendo um parêntese rápido, o cristão, ele pode se voltar contra a autoridade e não obedecer à autoridade que está sobre ele constituída? Sim. O cristão tem formas de protesto, não sem razão. A reforma do século XVI foi chamada de reforma protestante. Como é que o cristão protesta? João Calvino, francês, nascido no século XVI, em Genebra, que trabalhou muito tempo em Genebra, na Suíça, ele defendia, João Calvino, que o cristão tem como protestar contra o Estado através dos meios que o Estado fornece. É óbvio que em alguns governos e formas de governo, esse tipo de protesto ele é de alguma maneira proibido, ele é forçado como se não pudesse acontecer. Lutero ele já era muito mais positivo, no sentido assim, era muito mais idealista quanto às autoridades. Para Lutero, a submissão às autoridades era irrestrita. Mas eu tendo a ficar com a opinião de João Calvino. Qual a opinião dele? Nos submetemos à autoridade do nosso país. Respeitamos ela, mas até o momento em que a Escritura nos permite. Se por algum momento, por exemplo, em nosso país, o culto cristão for proibido, eu vou continuar cultuando a Deus. Se um dia no nosso país a pregar o Evangelho for proibido, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. E essa é a opção, ou a única opção de muitos crentes ao redor do mundo. Por vivermos num país de dita liberdade religiosa, ou um país cristão, nós achamos que não é necessário falar de Cristo. Nós achamos que é tranquilo pregar o Evangelho, e não é. Mas se um dia a autoridade quiser me forçar a desobedecer a Deus, a ir contra a Bíblia, eu como um cristão, no uso do meu direito de consciência, no direito que a palavra de Deus me resguarda, eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Mas nessas condições, nas outras, que são as condições mais normais, nós temos que nos submeter à autoridade. E aqui é o que Paulo faz, ele se submete a todo esse processo, e no final do livro de Atos, que não vai dar tempo de explicar aqui, ele vai para Roma. Diante desse modelo de cidadania que Paulo nos dá, de alguém que tem convicção, que tem submissão e que faz uma apelação, algumas conclusões aqui eu gostaria de apontar para chegarmos a algumas questões práticas da vida da igreja. Primeira conclusão, que hoje em dia acontece o contrário, mesmo entre cristãos.
há uma defesa política, cívica, dos interesses particulares, não do Evangelho, não do país. A escolha por votar em candidato A, B ou C é um critério que as pessoas usam de acordo com aquilo que provavelmente vai beneficiar mais a sua profissão, o meio que trabalha. Mas a preocupação de Paulo não é a defesa do seu interesse, simplesmente da sua liberdade, é do Evangelho. A pergunta que o cristão tem que fazer a si mesmo, a Deus em oração, pedindo condução a isso, não é se aquele candidato é o que se encaixa mais naquilo que ele acha que é mais cristão, pois às vezes não é, mas é se aquele candidato é sim a melhor opção para o país, se aquele candidato, à luz do Evangelho, é uma opção viável de voto. Não é uma defesa de interesse individualista, isso na época de Paulo não existia. Ele estava pensando aqui na causa do Evangelho. Segunda conclusão, em três palavras ou três expressões importantes que eu acho que está faltando muito nas conversas sobre eleições e política entre cristãos hoje. A palavra liberdade, a palavra respeito e, em terceiro lugar, bom senso. Liberdade, porque você, como cidadão, nascido nesse país, ou se mora nesse país, ou se você vota, você tem liberdade de escolher quem é o seu candidato, quem você vai votar para presidente, para senador, para deputado estadual, federal, governador, seja quem for. Você não pode ser coibido, forçado nessa liberdade. Nem a religião, nem mesmo o Estado, nem ninguém deveria te privar dessa liberdade. Mas as coisas andam tão acirradas e polarizadas que é mais ou menos assim, são a favor de mim e contra mim. Se você não é do meu candidato, você é contra mim. Então, as coisas tomam é meio pessoal que se torna. Isso é baixo, isso é vergonhoso entre cristãos. A liberdade, só para você saber, que conste, a liberdade de crença, de consciência, de expressão, de religião, foi uma luta de cristãos ao longo dos séculos para que os estados modernos, as nações de hoje em dia, pudessem ter abertura para isso. Basta ler o livro do Abraham Kuyper, Calvinismo, ele vai discutir isso lá. Vai mostrar como a luta pela liberdade é uma luta cristã. Mas há que se ter também respeito. Respeito significa considerar a opinião do outro tão digna de ser avaliada e respeitada e prezada quanto a sua. Respeito significa deixar de usar jargões, palavrões e expressões de senso comum para aquele que adota o candidato A ou B, como eu, de forma muito triste, já ouvi. Não, os fulanos apoiam esse candidato porque eles têm algum benefício, estão ganhando alguma coisa com esses candidatos. Digo mais, isso de crentes falando de crentes. Tem que ter respeito. Se nós, como cristãos, não soubermos amar o próximo como a nós mesmos, significa que o nosso amor a Deus está em baixa. Respeito a opinião do outro. E não digo isso só na forma pessoal aqui entre nós. Eu digo respeito nas redes sociais, a forma como você fala. Respeito no seu trabalho, onde você estiver, e até mesmo na família. É respeito. Segundo, terceiro lugar, melhor dizendo, bom senso. O cristão ele tem que ter bom senso. Não é toda ocasião, não é todo lugar, não é com toda pessoa que vai se conversar sobre política e falar sobre esse assunto. E nem mesmo é muito legítimo tentar tatear, seja lá qual o propósito for, para saber qual que é a definição, viés político do fulano de tal. Tem que ter bom senso. Nós não estamos aqui, nossa preocupação principal não pode ser essa enquanto igreja, não pode ser essa enquanto cristãos. Porque mesmo a pessoa divergindo de opinião e perspectiva política comigo, se ele é um cristão, ele tem um só Deus e Pai, ele tem uma só fé, um só batismo. O mesmo Deus que o salvou é o meu Deus, o mesmo Cristo que morreu por ele, morreu por mim também. Portanto, isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém. Bom senso
É o que está faltando, infelizmente. Eu digo porque, embora eu não seja uma pessoa que fique muito nas redes sociais, e eu digo assim que algumas eu realmente não ando vendo muito ultimamente, é porque falta muito isso, falta muito bom senso. Terceiro lugar, Deus usa os instrumentos que quer, mesmo aqueles que às vezes nós achamos, não temos às vezes provas de que são desonestos. Veja bem, deixa eu explicar bem essa minha fala. O cristianismo é contra a corrupção, a desonestidade, o nepotismo, partidarismo, corporativismo. Todos esses ismos o cristianismo ele é contra. Mas o que Atos nos mostra, mesmo as autoridades sendo desonestas, e muitas delas são, infelizmente, mesmo os processos tendo vícios, Deus está na condução de tudo isso. E aqui eu queria chegar a algumas rápidas aplicações breves. Eu quero aqui falar primeiro com os cristãos que estão aqui e aqueles que me escutam pela internet. Primeiro, ore mais pelo seu país, pelas autoridades dele. E mais, você tem até mesmo, pela palavra de Deus, que orar por aquele candidato que você talvez odeia, mas que seja o eleito. Por ele você tem que orar também. Se ele foi colocado, eleito legitimamente para aquela função, ele é digno do seu respeito, e Paulo diz que é necessário, a obrigação do cristão, interceder em favor dos reis e das autoridades. Primeiro você tem que orar. Talvez a gente reclama muito e ora muito pouco, né? E ora pouco. Nós somos reativos, gostamos do humor, né, do chamado mal feito, mas nós esquecemos que essas autoridades muitas vezes têm família, são pessoas e dignas de respeito. Oração. Primeiro é isso, cristãos, oração. Segundo, estudo. Antes de simplesmente transmitir e republicar opiniões que você recebeu sem o devido cuidado, reflita na Escritura qual que é realmente a orientação bíblica para aquele assunto. Qual que é a orientação bíblica de acordo com a economia? O que é uma economia justa? O que é a chamada justiça social à luz da palavra de Deus? O que é um governante bom à luz da Escritura? Estude também, porque existem hoje vários cristãos que já publicaram materiais em português e em outras línguas sobre o assunto. Infelizmente, o nosso país, alguns anos atrás, perdeu ao bispo anglicano Robinson Cavalcante. Não sei se você já ouviu falar dele. Se não, procure a vida, a obra, os escritos, os livros do Robinson Cavalcante. Que mesmo, talvez, eu tendo algumas divergências das opiniões dele, mas eu tenho que concordar que ele era um cristão sério, tentando pensar a política no Brasil. Escreveu sobre o assunto, leia. Porque, simplesmente, ficar baseado em links de sites, de blogs, pode dar para você alguma informação, mas ela ainda é pouca. Você precisa estudar, ler mais sobre a história do nosso país antes de expugnar, antes de repulsar, antes de ter aversão e antes também de amar, idolatrar certas linhas. Leia sobre o nosso país e você verá que as coisas nas terras do Brasil, elas são um pouco mais complicadas. Mas eu quero dirigir uma palavra aqui àqueles que não são crentes. O que eu quero dizer a vocês é que Paulo fez tudo o que fez, isso também serve em parte para os crentes, pela fé que ele tinha em Cristo. Que Cristo era o rei da vida dele. Ele entregou a sua vida a Cristo, não a nenhuma daquelas autoridades. A paz de Paulo, por passar todas essas prisões, que eram muito mais degradantes, muito mais assim,
eram muito piores do que as prisões de hoje, que Paulo esteve preso. Ele passou por tudo isso porque ele tinha uma esperança, uma convicção em Cristo, que se ele ganharia a causa ou não, se ele continuaria preso ou não, se ele seria morto, martirizado ou não, ele sabia que estaria com Cristo na vida eterna. Eu quero dizer a você que não conhece a Cristo, que essa é uma segurança que só o cristão pode ter. E é por isso que você tem que colocar nele a sua confiança, o seu coração. As políticas mudam, os governos não são os mesmos de hoje, de ontem, não serão de amanhã. Mas Cristo, aquele que morreu na cruz, derramou o sangue, ele sempre foi, é e sempre será o mesmo. Por isso, ele, infinitamente mais do que qualquer candidato, do que qualquer autoridade, merece a nossa confiança e o nosso amor. Porque ele morreu e porque esse Cordeiro, o Filho de Deus, ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida. É a ele que devemos nos entregar, não uma campanha simplesmente, porque ela passa, mas a vida eterna com Cristo permanece. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, o país que nós vivemos, o Estado e essa cidade. Mesmo reconhecendo, Deus, que poderia ser muito melhor, poderia. Cremos, Senhor, que o nosso país ele está debaixo do Teu controle. Mesmo aquilo que não entendemos, que não compreendemos, aquilo que está além da nossa percepção, sabemos que está debaixo do Teu controle. Não sabemos, Senhor, definitivamente quem são as próximas autoridades sobre o nosso Estado, sobre o nosso país. Embora tenhamos temores, ó Deus, nós te pedimos, aumenta-nos a fé para confiarmos em Ti, continuarmos trabalhando, vivendo como cidadãos desse país de forma digna do Teu Evangelho, anunciando a Cristo a todos e fazendo aquilo que temos que fazer, trabalhando para a Tua glória. Confiados em Ti. Abençoa-nos, ó Deus, para que tenhamos sobriedade, bom senso, que possamos respeitar a liberdade que o outro tem. Possamos entender, ó Deus, as divergências de opiniões e continuar amando as pessoas em meio à diversidade. Ó Deus, e eu te peço, Senhor, especialmente pela Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, que não haja no nosso meio divisão, dissensão, contenda por posturas políticas. Porque o sangue que foi derramado por nós é muito mais forte do que todas essas diferenças. E o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, pastor de todos nós. Faça-nos, ó Deus, uma igreja coesa, uma igreja unida e ligada uns aos outros. Eu te peço, ó Deus, por aqueles que têm colocado a sua confiança em tantas outras coisas, no dinheiro, na sua condição, no trabalho, na família, mas que precisam, ó Deus, entregar as suas vidas a Cristo como único Salvador. Te peço por esses, ó Deus, que essa verdade do Evangelho, a verdade do Cristo morto pelos pecados e que perdoa os pecados, alcance esses corações. Para que, ó Deus, eles venham colocar a sua esperança, toda a sua confiança, todo o seu futuro nas mãos de Cristo, aquele que cuida de nós. Por isso, Deus, abençoa-nos e faça-nos, ó Deus, uma igreja que pensa biblicamente todas as coisas, até mesmo a política. É a nossa oração, é o nosso pedido a Deus sincero nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém.